Olá, galera. E aí, tranquilo? Bom dia, iniciando a semana. Como eu falei para vocês, a gente ia fazer as videoaulas referente ao conteúdo trabalhado da aula da semana passada. Quero deixar bem claro aqui que foram poucos alunos na semana passada, especificamente os alunos do terceiro ano D, que, como eu já tinha conversado com vocês, eu estaria presente na escola e cumpri com a palavra e semana passada já estava presente. Foram poucos, não foram muitos, a gente entende a questão da Covid, a questão da pandemia, mas eu queria que vocês soubessem que as aulas presenciais, elas serão mantidas normalmente. E vou estar presente no dia da aula de vocês, vou estar presente na escola, tá bom? Então não vou enrolar muito. Eu vou fazer um vídeo essa semana trabalhando o conteúdo que foi abordado semana passada, tá bom? Eu deixei material didático na Copilândia para que todos vocês adquiram. Pessoal do terceiro ano D já está na Copilândia. Já conversei com a diretora ficou de deixar lá e vocês baterem xerox, que é para a gente trabalhar essa atividade referente à terceira avaliação de vocês, tá bom? Então, eu peço que vocês adquiram o material, dirijam-se à Copilândia e que essa semana, gradualmente, a gente dê início e faça um trabalho minucioso em cima dessa apostila. Como eu falei, estou chegando agora, a gente está agregando ainda, tem muitos alunos que ainda estão ainda nessa questão da Covid, e a gente entende, mas que aos poucos, com certeza, vocês vão retornar às aulas, tá bom? Assim, semana passada eu comecei a trabalhar uns assuntos que vai ser tema da nossa terceira avaliação. Especificamente para o terceiro ano, eu estou trabalhando um conteúdo bem suave, bem leve, que é o conteúdo de geometria espacial. É claro, a gente vai trabalhar um pouquinho aí de geometria espacial e geometria plana. E nessa apostila a gente vai focar muito mais geometria espacial, que é um assunto importante e que faz parte do currículo de aprendizagem de vocês, beleza? Desculpa o barulho, que às vezes vai sair um barulho. Eu estou gravando essa videoaula, mas a ideia é gravar à noite, mas mesmo assim ainda vai sair uns ruídos. Aí eu só queria que vocês entendessem um pouco essa questão. Bom, o que foi trabalhado semana passada com alguns alunos foi um conteúdo de geometria espacial, que falava sobre algumas figuras geométricas. Claro, a gente vai trabalhar a maioria das figuras geométricas. Se der tempo, a gente fecha todo o conteúdo. Mas se não houver possibilidade, a gente vai conforme aquele ditado que diz conforme a música. Entendeu? Então vamos trabalhar gradualmente aí, tá? Bom, então semana passada a gente trabalhou sobre o cubo. A gente falou um pouquinho sobre o cubo e o paralelepípedo. E aí fizemos uma generalização de cálculo de área, cálculo de volume. E eu comentei com os meninos que eu ia acrescentando as figuras geométricas. Então vamos para o que mais importa, tá bom? Como eu falei, essa aula ela vai ser como base para vocês resolverem a apostila de vocês, entendeu? Tirem suas dúvidas. Essa videoaula ela vai ficar postada no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube em que vai estar lá especificando a aula sobre geometria espacial, a aula sobre função exponencial, função logarítmica. Então eu vou repassar para vocês o link para que vocês tenham acesso. Mas evidentemente que eu vou postar aqui no grupo da escola e vou estar trabalhando toda essa questão remota com vocês também. É um auxílio, é um suporte que eu posso estar contribuindo com vocês e na forma de vocês aprender e partir para a luta. A gente trabalhar na apostila, tá? Como se fosse a nossa atividade, valendo as avaliações. Beleza? Então vamos lá, o cubo. Eu falei sobre o cubo na aula passada. Falei de alguns elementos que compõem o cubo. Falei do paralelepípedo e ainda falei sobre um prisma.
generalizei a questão do prisma. O que a gente trabalhou ali? A gente trabalhou volume, a gente trabalhou a área da base e calculamos também a área lateral e a área total. Então, a gente trabalhou as cinco situações, no caso, volume, área da base, área lateral, área total e alguns casos eu falei de somatória de perímetro, essas coisas. Então, especificamente, a gente vai trabalhar isso. A gente vai trabalhar área da base, área lateral, área total e volume, os principais sólidos geométricos. E eu comecei com o cubo. O cubo é o famoso dado que o pessoal fala por aí. Bom, como eu falei, a gente vai focar o cubo e aí a gente vai trabalhando o paralelepípedo, a gente generaliza para todos os prismas, vamos falar sobre a pirâmide, então tem vários tipos de pirâmides, a gente sabe disso, a gente tem a esfera, no caso, entendeu? E vamos gradualmente, temos o cone, temos os cilindros, que tem dois tipos de cilindro, o circular reto e o oblíquo. Então, assim, como o conteúdo é muito extenso, a gente vamos trabalhar, entre aspas, paulatinamente os conteúdos, tá bom? E vamos partir do cubo. Então, o cubo, a gente calculou a área da base, calculamos o volume, calculamos a área total e calculamos a área lateral, beleza? E vimos todas as relações que tem dentro do cubo e em que parte pode ser cobrada numa eventual prova. Beleza, galera? É isso aí. Então, eu vou mostrar aqui na lousa para vocês como funcionou essa questão do cubo. O que foi falado? Quais foram os pontos abordados no cubo? Preste bem atenção que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, então, como eu falei, eu ia retomar a videoaula, tá? O cubo. A gente verificou que o cubo ele é em formato de dado. Não sei se vocês vão enxergar direito aí. Beleza? Então, o cubo que a gente chama é uma figura geométrica espacial em formato de dado. É o famoso dado que o pessoal chama. E a gente tem que aprender a calcular dentro desse cubo algumas coisas, que é o volume, tá? A área da base, a área total e, claro, algumas outras relações que a gente não vai explorar dentro desse cubo. Bom, o cubo ele também pode ser chamado de hexaedro, beleza? Porque ele é um dos polígonos de Platão, então a gente não vai se deter muito nisso, entendeu? Apesar de ele ser chamado de hexaedro, a gente não vai falar muito sobre esse termo. A gente vai focar que ele é simplesmente um cubo, beleza? Bom, o que a gente tem dentro do cubo? A gente tem as arestas, que são esses vértices aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G e H. Então, a gente tem cada cantinho desse é um vértice, e cada distância entre um vértice e outro a gente chama de aresta. Então, eu tenho a aresta de A até B, de B até C, de C até D, de A até D, de F até B, de E até A, de F até G, de G até C e assim sucessivamente. Então, essa distância de um vértice a outro a gente chama de aresta. Bom, como todas as arestas são iguais, tá? Como todas as arestas são iguais, então eu tenho que os lados são iguais. Para ser um cubo tem que ter lados iguais. Então vamos supor que se aqui for 3 metros, evidentemente que aqui essa distância de B até C também vai ser igual a 3 metros. Se de A até B é 3 metros, de B até C é 3 metros, então de C até G também vai ser 3 metros. Ora, se eu tenho essas dimensões, eu consigo
calcular o volume, a área da base, a área lateral e a área total, tá bom? Então vamos calcular logo o volume que vocês aprenderam na aula passada, é bem simples. Para calcular o volume, basta multiplicar as três dimensões. Então vamos lá, vou fazer 3, que é de A até B, de B até C, que também é 3, e de C até G, que é 3. Então eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, que é bem simples. Esse cálculo aí a maioria sabe fazer, então vamos lá. 3 vezes 3 dá quanto? 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 metros cúbicos, tá ok? Bom, então o que a gente tem de A até B? 3 metros, de B até C 3 metros e de C até G 3 metros. Eu coloquei nessa visão panorâmica que vocês entendam melhor, mas existem outras formas de colocar esse cubo. Então, fazendo aqui 3 vezes 3 vezes 3 dá 27 metros cúbicos. Então, calcular o volume é bem simples. Basta multiplicar as três dimensões, no caso do cubo, tá bom? E a gente vai ver que o cubo é uma forma de um paralelepípedo retangular. Aliás, ele é um paralelepípedo, só que o formato dele não é de retângulo, mas sim de quadrado, entendeu? Então, observe que as faces são todas congruentes, são tudo igual, entendeu? Esse que é o formato do cubo. É uma espécie de paralelepípedo, só que esse aqui não é um paralelepípedo retangular, tá bom? Então, vamos lá, continuando. O volume do cubo é esse aqui, tá? O que a gente tem que fazer além disso? Além de calcular o volume, que vocês viram que não é difícil, vocês também precisam calcular a área da base, tá bom, galera? Vocês precisam calcular a área da base. Qualquer sólido geométrico, ele vai apresentar um volume, tá? Que no caso do cubo a gente calcula desse jeito, que eu mostrei para vocês. E também ele possui uma área da base. Então, todo sólido geométrico ele tem volume, ele tem área da base, ele tem área lateral e ele tem área total. Então, a gente vai aprender a calcular todos esses termos. O volume eu já mostrei para vocês. Volto a repetir. Essa distância, no caso do cubo, de A até B, 3 metros, de B até C, 3 metros e de C até G, 3 metros. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vai dar quanto? 27 metros cúbicos. Unidade de volume é metros cúbicos. Para a área da base, agora a gente vai entrar nas outras situações que qualquer figura geométrica tem. Então, vamos falar da área da base. A área da base é essa superfície aqui de baixo. Não sei se vocês estão enxergando, mas é bem simples essa área aqui de baixo. Todo sólido geométrico vai ter uma superfície embaixo. Então, assim, como é que eu calculo essa superfície de baixo desse cubo? Essa que é a grande questão. Essa superfície, ela não tem nada a ver com volume, tá? Então, a gente vai focar, calcular aí, para calcular a gente vai usar uma definição. Então, para calcular essa área de baixo, eu vou fazer uma distância pela outra. É bem simples no caso do cubo. Então, vamos lá. Então, a área da base, basta vocês multiplicar a distância de A até B pela distância de B até C. Então, como é que fica? Bem simples, olha aí. Então, a área da base vai ficar 3 vezes 3. 3 vezes 3. Ora, 3 vezes 3 é quanto? 3 vezes 3 é 9 metros quadrados. Tá bom? Então, bem simplesinho para calcular a área da base. Tá ok? Bom, para calcular a área lateral, aí o aluno me pergunta, professor, o que é essa área lateral? A área lateral são as paredes
do lado desse cubo. Então, se vocês forem verificar, existem 4 paredes, ó. Eu tenho essa face desse lado, tá? Eu tenho essa face lateral, tenho a face de lá e eu tenho a outra, que são as famosas paredes. Ah, na tua casa não tem tua parede aí? Essa área lateral aí que vocês têm? Então é isso. Então como a gente calculou a área da base, agora a gente vai calcular a área das paredes. Ora, no caso do cubo, é bem simples. Se você tem a área dessa parte de baixo, que é uma parede, não deixa de ser uma parede, só que é a base, a gente não vai falar de parede como se fosse o chão. O chão é uma coisa, a parede é outra coisa, né? Mas essa área do chão é igualzinha à área das 4 paredes, ó. Então, se aqui é 9 metros quadrados, quantas paredes eu tenho ao redor desse cubo? E aí, vocês acham? Quantas paredes eu tenho ao redor do cubo? Ah, professor, eu tenho 4 paredes, né? Tenho essa. Isso, tem 4 paredes. Se tem 4 paredes, a área lateral é o quê? Vamos lá. Vou botar AL. Como eu já tenho a área de uma parede, que é quanto? 9. Então eu vou fazer 4 vezes 9. Vou multiplicar para ter a área das 4. Então a área lateral vai ser o quê? 9 vezes 4 dá quanto? Isso aí, até safo, 36 metros quadrados. Então, é a área lateral, beleza? Ora, se eu já tenho a área da base, a área lateral, eu vou calcular o quê? Só falta aprender a calcular a área total. Ora, a área total, pessoal, é bem simples. A área total é tudo. Tudo. Ora, a área total é tudo aquilo que faz parte, no caso do cubo, né? Tudo que tem no cubo é área total, entendeu? Tirando o volume, claro, que é uma espécie de coisa mais tridimensional. Mas então vamos calcular aqui a área total. A área total é a soma da área da base, tá? A área total, vou botar aqui AT. É a área da base, que a gente já calculou, que é quanto? 9 metros, mais a área lateral, que é a área das 4 paredes, que deu quanto? 36. Só falta mais uma coisinha para calcular a área total. O que seria? Isso. Vou deixar tu pensando aí. Então, já tenho a área da base, tá? Já tenho a área das faces. Para achar a área total, tá faltando o quê? Tchan, 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 tchan. Tá faltando o que aí, só para calcular a área total? Isso mesmo. Tá faltando só calcular a área dessa tampa aqui de cima. Que eu já tinha aqui de baixo, né? E eu já tinha a lateral, que no caso deu 36 metros. Falta calcular essa área dessa tampa. Mas a área dessa tampa é igual à área da tampa de baixo. Tampa de baixo não, chão, cara. Então vamos lá, mais 9, ó, mais 9, que é a mesma coisa. Então, isso aqui basta somar. Então, amiguinho, como é que fica? Fica o quê? 36 com mais 9, que dá quanto? Quanto é 36 mais 9? Ah, professor, não sei somar. E agora? Como é que fica? Faz assim, ó. 9 com mais 9 dá quanto? 18. 18 com mais 36, quanto é que dá? Ora, lembra da tia Carochinha, ó. 18 mais 36. Basta somar aqui, vamos lá. 8 com mais 6 dá 14. Vai 1. 3 com mais 1, 4 com 1, 54. Isso, metros quadrados. Porque no caso de área, sempre é metros quadrados. Então, a área total desse cubo aí deu 54 metros quadrados. Beleza? Então é isso. É difícil calcular a área da base? Não, né? No caso do cubo, não. É difícil calcular a área lateral? Também não.
É difícil calcular a área total? Não. E o volume basta multiplicar as três dimensões, tá? Vamos falar sempre que o cubo é um sólido geométrico, tá? É uma espécie de hexaedro, tá bom, gente? É um hexaedro porque eu tenho seis, tá? Eu tenho seis faces no caso, tá bom? Faz parte de um dos poliedros de Platão, tá bom? E é uma espécie de paralelepípedo retangular, só que no caso ele é bem, o formato dele é bem regular. É diferente lá do paralelepípedo retângulo, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, que ele não é totalmente regularzinho, ele já é um pouco mais achatado. E qual é a diferença entre esse e uma caixa de fósforo? Ora, gente, vocês sabem que a caixa de fósforo ela é um pouquinho mais achatada, né? O formato dela. E a diferença entre um dado, que é um cubo, e uma caixa de fósforo é bem evidente. Isso aqui é o famoso cubinho de gelo que a gente tem na geladeira. Quem nunca fez um uísque final de semana, nunca colocou um cubinho de gelo, né? Ninguém vai falar, tu tá lá no final de semana batendo uma resenha com os teus amigos, não vai falar, ó, garçom, traz um cubinho aí. Eu falei, tá ficando doido? Hein? Ele falou, não, cubinho, não, é porque lá na aula de matemática eu aprendi que esses blocos de gelo que vocês colocam é um cubo. Eu falei, ih, mano, esse cara é doido, ele vem pra cá só falar de matemática e tal. Mas o nome científico é o hexaedro cubo, tá bom? Que a gente tem no nosso dia a dia que é importante, tá bom, galera? Então é isso. A primeira figura geométrica trabalhada aqui é o cubo, tá bom? E a gente ainda vai ver outras coisas dentro do cubo ou do hexaedro, beleza? É isso aí, galera. Valeu!